Audiovisuando na área com um assunto muito importante para nós, realizadores, youtubers, filmmakers e para todas as pessoas do mundo, né? E pra vida, backup. Quem tem um, não tem nenhum. Mas antes de começar o programa de fato, vamos lembrar a galera do Patreon. Porque às vezes a gente coloca esse aviso lá no final, o cara já tá fechando o vídeo, já tá correndo pra pegar a dica ou pra fazer o que a gente ensinou ali. Então, ó, entra nesse site que aparece aqui, que é o nosso Patreon. Se você ainda não sabe o que é uma plataforma de financiamento coletivo, onde o público, onde vocês ajudam a gente financeiramente a produzir cada vez mais conteúdos pra que a gente possa se dedicar cada Eu vez acho que é uma mais, das né? melhores formas de ajudar o AVZ, né? Fazer o AVZ rolar pra sempre como tem rolado. E aí, velho, posso começar? Por favor, cara, até porque backup cada um tem o seu, né? Tem a sua maneira de fazer. Cada um tem seu jeitinho de fazer backup. O meu é o seguinte, cara, eu divido a máquina em duas partes. A máquina principal, que é um SSD pro sistema, e um HD Jobs, que na verdade tá dentro da minha máquina, mas nele tá os arquivos da vida. Tem fonte, transition, todas as paradas que a gente, precisava. Tem lá o seu lugar que tem tudo ali. E aí já vale uma outra dica que não tem a ver só com backup, mas que é uma coisa interessante, que é você ter o seu SSD ou o seu HD principal dos sistemas, com os aplicativos, os programas, e ter os trabalhos à parte e os assets, né? Então sound effects, transição, vinheta, essas coisas, separado. Por quê? Porque se você perdeu o HD principal, é só reinstalar os programas e beleza. Exato. Ou se você tiver que ler esse segundo HD numa outra máquina, você consegue ler todos os projetos ali. Tipo, sei lá, deu um pau, você leva num... Leva na minha casa na madruga, espeta lá, vai rolar. Eu acho que é isso aí. E aí, como é que eu faço? O SSD, que é o sistema, eu backupeio ele meio que de duas formas. Por causa da paranoia. Acho que, na verdade, falando de backup, paranoia nunca é demais. Primeiro, eu tenho o Time Machine. Pra quem não sabe, é um sistema da Apple, mesmo do sistema da Apple, que é um backup automático. Ele pergunta qual HD você quer fazer backup. Você aponta e ele fica fazendo não só um backup disso, como assim, se você deleta um arquivo ali do desktop. O nome acho que já é bem ilustrativo, né? Time Machine é máquina do tempo. Então é legal porque justamente você pode voltar no tempo, tanto alguns minutos, quanto meses atrás. Isso. Ele vai fazendo esse backup incremental ali, que você consegue falar, putz, deletei um arquivo do meu desktop em 21 de março. Isso, você volta lá no desktop, o desktop tá lá igual 21 de março. E que me fez perceber que, na verdade, isso não é de fato o Time Machine, um backup mesmo. Eu aprendi isso na marra, porque uma vez eu fui precisar pegar esses arquivos todos e instalar numa outra máquina, ou seja, restaurar esse backup, e ele meio que restaura o sistema, ele não restaura alguns arquivos de fonte que estão nas libraries e tal. Então ele não é um backup 100%, eu diria. Eu uso ele como um Time Machine mesmo, que é o que ele se propõe a fazer, aquela coisa, deletei e fala, caraca, deletei um negócio ontem, volta de 2 dias. É tipo um Ctrl+Z da vida, Isso, exatamente. E outra coisa que eu faço é o seguinte, eu uso um sistema chamado Backblaze, que é um site muito bacana que eu descobri, fuçando backups online, que ele não é um backup que eu preciso pegar meus arquivos e jogar pra lá e conferir se eles estão iguais. Ele também faz automaticamente, mas ele sim faz uma cópia integral do teu HD. E o mais legal... Então o teu SSD tá na nuvem. Eu chamo de SSD HD, mas é o meu SSD, que é esse HD do sistema. Se eu precisar em qualquer lugar, pegar coisas que estão no meu desktop, coisas que eu uso ali na minha pasta de preferences, fotos, tal. Esse HD ele tá fazendo um backup na nuvem e o mais legal é o seguinte, se eu estiver em qualquer lugar do mundo e tiver um problema e precisar desse meu HD, meu SSD de sistema, por uma taxa eles te mandam um HD com a cópia de tudo. Então, de repente eu tô num lugar que não tem uma web pra fazer, uma transferência legal pra fazer esse download, porque tá tudo lá. Eu posso puxar o que eu quiser, posso puxar tudo, mas de repente eu não tenho tempo ou banda pra fazer esse download, eu pago uma taxa que não... É praticamente o preço do HD, de um HD, e os caras te enviam um HD com tudo. Eu acho que isso no caso do SSD, eu acho que não teria um uso tão apropriado para isso, porque ele tá linkado com as instalações da sua máquina. Sim. Foi o hack que a gente montou. E aí é que mas para um segundo HD, para um projeto, que aí você tem que ter um backup realmente redundante. Sei lá, você tá viajando, tá trabalhando, você pode viajar com uma cópia. Caso você seja roubado, extravie sua bagagem alguma coisa, você pode ter essa segunda cópia lá, que aí vale a pena, porque aí o projeto vem e você edita em qualquer máquina. E é isso aí que agora eu vou esmiuçar um pouco mais o meu detalhe. Para quem de repente não entendeu, ou eu, caso não tenha deixado claro no começo, a minha máquina ela tem o SSD com o sistema e esse HD chamado Jobs. Na verdade, não estão todos os jobs ali, eu chamo ele de Jobs, na verdade o Américo batizou no começo, mas ele contém tudo que eu preciso da vida
para usar nos jobs. Então assim, não tem o footage, não tem o material bruto de um job, mas ali tem, como eu falei, é o que eu costumo chamar de suporte de edição. Suporte de edição. E aí o que eu faço? Eu boto esse cara no Backblaze também. Então é ele que talvez eu precise. O SSD eu talvez não vá precisar quando eu estiver em outro lugar, mas o job acontece sim. Isso, né? Você tá editando na sua máquina, você tem aquele pluginzinho, ou tem aquela transition, ou aquela crop mark 2.35:1. E aí você passa o HD pra mim, a gente manda pro Fábio pra ele editar o audiovisual, e chega lá, a mídia não linkou porque não tava. Então é isso, eu tô no lugar viajando, você fala, cara, edita um negócio pra mim. Quando eu vou editar, abre faltando um negócio, aí eu vou no Backblaze na rede, puxo aquela cópia, eu chamo ele de Jobs. Acho que isso aí fica claro como eu tenho a minha máquina principal, o SSD e o HD chamado Duca, Jobs. então pra terminar, cara, acho que faltou você dizer mesmo onde você guarda suas footages e como você backupeia isso. Exato. Aí é o seguinte, fora a máquina, eu tenho por opção, a gente já testou aqui, o Américo já me recomendou 1000 coisas, eu já testei storages, HD pequeno, HD grande, pendrives para guardar os... Eu já testei tudo que você pode imaginar. Pra mim, pro meu volume de trabalho, que minha produtora aqui na 6 em 1 ou na Calorias Filmes, o que sempre aconteceu, eu opto por aquele HD que eu chamo de baratinha. Eu tenho esse HD que eles têm da Samsung, Itachi, tem um monte, esse aqui, eu sei lá, aquele M3 da Samsung. Aqui tem um bom exemplo, ó. Puxado 1. Esse cara aí tá é um puxado ótimo 2, exemplo. não editar. Explica aí pra galera essas tags É aí. isso que eu quero dizer. O que acontece? Quando eu compro um HD, eu compro 2. Então o HD desse aqui tá em média, no Kabum lá, sei lá, 280 prata à vista. Quando eu compro um, eu compro 2. O que eu faço? Chegou, automaticamente eu já tagueio eles. O nome desse é Tá Puxado, porque tinha muito trampo aqui na época, boa. O nome dele é Tá Puxado. E aí eu já coloco um Tá Puxado não editar. Porque esse aqui, ou eu, a Carol, que é minha sócia, minha esposa, minha musa maravilhosa, a gente às vezes confundia, porque às vezes a gente tava trampando, ela pegava outra, aí quando eu ia sobrescrever, fazer a cópia, malandro, apagava o que ela tinha feito. Então HD Tá Puxado 1 e o HD Tá Puxado 2, não editar. O que eu faço? Trabalho aqui direto. Só se edita nesse aqui. Só se edita nesse. Final do dia, eu pego esse cara, coloco no meu programinha, que a gente vai falar depois, e faço um clone desse cara. Ou seja, são 2 HDs exatamente iguais. Então, por isso, eu nunca posso editar nesse aqui, porque quando eu pegar esse aqui e jogar pra cá... conflito de versão. E aconteceu uma vez, aí eu botei essa fita e nunca mais aconteceu. Muito bem. Então, pra mim, essa é uma das melhores opções, porque aí hoje eu tenho, sei lá, 30 HDs aqui, 40 HDs. Pô, mas é muito e tal, mas... Pro volume de trampo, eu consigo separar nesses trabalhos. Por exemplo, tem um cliente meu que é o Terra ou o Iguatemi. Então eu pego e tenho um HD pro Iguatemi e boto separa tudo dentro por dele. temas ou por clientes, ou enfim. Ou no caso, por exemplo, a gente também faz trabalhos de culinária, de cozinha, gastronomia, enfim, tudo que a gente faz aqui por conta do Cozinha pra 2. O que não é Cozinha pra 2 e que vira ou uma ação ou vira cliente, também fica no HD culinária. Boa. Eu tenho culinária 1 e culinária 2. Não, e aí já vale uma outra dica também, que é o seguinte, muitas pessoas me perguntam isso, e eu também tinha esse pensamento de montar um storage, ter um servidor com 36 teras e jogar tudo lá dentro. Outra vantagem de ter isso aqui é que você pode viajar. A gente que tá viajando, vai cobrir a NAB, ou ele tá lá em Viena, Veneza, enfim, viajando, cara. Mas tá ali divando pelo mundo, é mais fácil levar esses caras. Esse é o último argumento que eu ia dar. A gente tem muito de trabalhar remotamente. Então, assim, é muito mais fácil quando eu viajo, eu pego HD tal, levo, entendeu? E aí, o que eu faço em viagem aí também? Eu levo, às vezes, se eu puder, eu deixo o backup aqui e levo um e faço um backup na minha máquina, porque é uma coisa temporária. Certo. Então eu vou editar 2 programas do Cozinha pra 2 lá fora, eu edito, faço um backup na máquina, quando eu chego aqui com a cabeça mais fria, eu resolvo tudo. A galera em casa pode estar pensando, pô, mas aí o custo de um HD vira 2 e tal. Pensa que se você comprar um storage ou montar um servidor, se você não tiver redundância, não adianta nada. Não adianta nada. Então, você tem uma história de 10 GB, você vai ter que ter 10 GB. 20, E aí você vai gastar, sei lá, 20 conto, ou um servidorzinho mais ou menos vai gastar, sei lá, 8 mil reais pra ter isso, é 16. Então nesse esquema aqui, ou você vai dividir ele em 4, né? Hoje em 4, Você vai sentindo menos. Então eu acho que é uma solução... Não, é uma solução boa, e o meu argumento pra acabar com essa história de quanto vale, é assim, quanto vale perder o que tá aqui? Não tem preço, cara. Aí é que tá, tu foi lá, gravou o aperto de mão do presidente, gravou o beijo da noiva. Aí perdeu, mano. Primeiro que eu te dou uma dica, um HD de 1 tera pra tentar recuperar numa loja dessas tipo a Corvos, que a gente indica, com outras que fazem o mesmo tipo de serviço, você vai gastar aí de 1 tera, você vai gastar uns R$1.600 pra ele ler e falar assim, ó, vamos ver o que vai recuperar. Coisa aí. É 1.600. Então assim, poupou 280, ou seja, 500 prata, vai gastar 1.800 de cara. E segundo, perdeu o beijo da noiva. Justifica pra noiva. Fala assim, não vai ter teu casamento. Não, e outra, cara, entregou o job, não vai precisar mais, você pode apagar. Tem isso também. E aí, acaba que chegou um dia que eu falei, cara, não vai ter limite, vai ter 100 HDs. Mas não, tiveram jobs que assim, que resolveram que eu podia jogar o bruto fora. Teve jobs que eu peguei alguns brutos que eu precisava, subi pra uma nuvem. Tipo, peguei o meu Google Drive lá, que tem 200 milhões de teras, joguei lá, tá lá numa redundância, e eu uso ele aqui para um novo trabalho. Boa. Maluco, agora que eu falei pra cacete, muito.
Olha, se não ficou claro aí, manda nos comentários que eu explico detalhadamente. Claro, velho, você falou uma vida, velho. Falou uma Bom, vida. mas isso da minha parte. Agora, e o teu jeito de fazer backup, cara? Então, vou falar da minha parte agora, vai ser rapidão, mas é um pouco diferente. Como eu falei, backup é uma coisa pessoal e o meu backup já começa no log. O log, pra quem não sabe, é o processo de você passar os arquivos da câmera pro HD ou pro computador, pra máquina que você vai editar. Como eu faço muita publicidade, eu sempre fico ligado nos esquemas pro, assim, tipo a galera que filma com Alexa, com Red, como que é o processo, o workflow dos caras, porque no fim das contas tem que sair o job, tem que funcionar. E a galera trabalha tanto, já já desenvolveu tantos meios de fazer backup que hoje o que eles usam provavelmente é o mais seguro. Exatamente. Né? E aí teve um cara que contaminou minha mente do último trampo que eu fiz, que era um esquema de backup que já começava no log. Então o cara, Maravilha. A gente tava filmando lá de Red, o cara tirava o card da Red, ele tinha 2 leitores de card Red em 2 MacBooks, um com o Mavericks e outro com o Yosemite. Sim. E aí ele tinha 2 separados, ele pegava esse card, colocava na máquina 1 com um leitor 1 e um HD 1 e logava. Depois ele pegava em outra máquina. Depois ele tirava o card, jogava em outra máquina, com outro sistema operacional, com outro leitor de cartão. Ou seja, se naquele momento caiu uma pedra no Mac, tem o outro com backup sem problema. Cara, era um backup assim, então o cara já saía com 2 cópias iguais, Legal. geradas por coisas diferentes. Legal. Porque já aconteceu comigo num job, o Duca testemunha, de eu ter logado, conferi no HD e falei, beleza, formatei o cartão. Quando eu fui abrir, não tava íntegra a cópia, alguns deu arquivos problema. corrompidos. E aí eu acho que tem até uma dica de um software que faz isso também. Exato. Né? Que é um já software... ia falar deles. Então exatamente. vai temos, você, temos 2. Pra galera que é do Mac, e aí puxando o assunto dessa galera profissional que tava usando lá, é o melhor software, é o mais famoso, que tem mais certificações de segurança, porque ele checa a integridade dos arquivos, né? Sim. A gente que é mais doente, baixa renda, ia lá no info e vendo as propriedades do arquivo, se o bit e o byte tá exatamente igual. Isso, cara, na verdade tem softwares que fazem isso, o próprio Finder faz isso escondido no sistema, mas existe o Shotput Pro, custa $99, se não me engano só tem pra Mac, e a gente pesquisou, claro, e usa também o Red Giant, que é o offload. Que é muito legal também, você coloca o card, ele reconhece e ele pode fazer a cópia de uma vez só para 2 HDs. Você pode espetar o HD A e o B, ou o editar e o não editar. Boa. Ele já faz a cópia para os dois e checa essa integridade. Ou seja, quando acaba é a garantia que tá nos dois certinho. Se você tiver outras dicas aí, quiser compartilhar aqui, coloca. Mas o importante é que ele tem esse checksum verification. Isso. O que é o checksum? Nada mais é do que uma corruptela das palavras checa e soma em inglês. Isso. Então justamente ele faz isso. Ele checa a soma dos bits e dos bytes para ver, o resultado tem que ser igual. É igual conta de padaria ali. Porque ele não vai dar o play no arquivo, mas ele sabendo que tem o mesmo número de informação dentro daquele arquivo. Ele sabe que é igual. Então ele checa essa soma e aí tem verificações outras, milhares lá, que é a certeza que você tá com o material íntegro nas suas 2 cópias. Sim. E aí, cara, eu acho que vale muito a pena. Eu montei um esquema quando eu vou dirigir um videoclipe, eu fazer aquela coisa, aquele job que você não pode correr o risco de perder. Sim. Eu sempre levo 2 HDs. Eu não tenho 2 MacBooks pra poder fazer igual o cara fez, né? Porque o cara é logger, eu não sou logger, eu faço um monte de coisa. Disso, Exato. Então eu tenho 2 leitores de cartão, pelo menos. Sim. Então eu coloco leitor 1, leitor 2, tiro o card da câmera, uso o leitor 1 e jogo no HD 1. Sim. E uso o leitor 2, jogo no HD 2 e uso as 2 portas USB que eu tenho. Pra não ter noia de ou as 2 tá corrompida. Exatamente. Porque aí pelo menos eu tenho como separar o máximo possível dentro da minha humildade de E aí, processo. assim, você tá falando do teu primeiro momento de backup. Isso. Então você tem o teu footage. Depois, quando você traz pra tua ilha, editou esse material, como é que você faz isso? Geralmente eu faço uns trabalhos na rua. Então eu levo o Mac e tenho esse HD Lace que eu confio bastante, que ele é bem robusto. Pra fazer essas cópias eu tenho 2 deles via Thunderbolt, que é muito rápido. E eu deixo lá, cópia 1 e cópia 2. Então eu já chego na ilha com 2 cópias. Né? Ótimo. Aí eu pego essa cópia, jogo pra dentro da minha máquina, dentro do meu HD, faço parecido com o Duca, eu tenho um SSD, não uso Time Machine, não acho que vale, né, pro meu workflow. Eu tenho meu SSD lá, que não tem backup, porque é só programas, instalações, se eu perder tudo bem. E tudo que eu trabalho, eu tenho, sei lá, 8 teras espelhados dentro da minha máquina. Então eu tenho... então peraí, então você trabalha na máquina, você pega os teus arquivos, você tem aqui o backup 1, você tem a cópia 1 e a cópia 2, na verdade tem o original e uma cópia. Mas você não trabalha no HD, não, você joga pro computador. Esse meu HD é meu HD de trânsito, é o HD que vai e volta. Então ele serve pra todos os trampos. Isso, e ele acaba sendo aquela cópia da gaveta. Então eu trago, porque como ele não tem a mesma velocidade do HD interno, como eu tenho produzido algumas coisas em 4K e tudo mais, eu ligando ele externamente, às vezes ele não dá play que eu preciso. Vale um parênteses aqui, só falando, puxando a sardinha um pouco pro meu lado, na verdade não puxando a sardinha, só falando por que eu não faço isso, e a gente falou do caso do jeitinho de cada um, porque aqui, cara, na minha produtora,
é muito trabalho rodando ao mesmo tempo. Então se eu tivesse que pegar coisas e jogar pro HD, tirar, aí depois a Carol edita na máquina dela, e aí depois volta pra finalizar na minha. Então eu preciso estar com Como esse... eu acabo finalizando, pra mim vale esse esquema. Sim, então eu pego a cópia de trânsito, chego na minha máquina e jogo pros meus HDs que tem nome de cineasta. Então o último agora é o Tarantino, que é um HD de 4 TB, eu jogo pra dentro dele, que é o que eu vou editar naquele momento. Tá bom. Jogo tudo pra dentro dele e tenho as 2 cópias lá. Depois que eu jogo tudo pra dentro dele e eu checo, vejo que tá tudo íntegro, eu copio pro meu cópia do Tarantino, que é o Spike Lee. Jogo pra ele lá. E eu fico espelhado com 2 na máquina. Você fica na máquina com ele e um backup trabalhando. E aquele a cópia trânsito tá lá. guardado. Até porque um dia ele pode apagar pra virar outra coisa. Exatamente, porque é o HD de trânsito. Aí eu faço isso, logo vou lá, faço Terminou as o paradas, trampo. edito. E aí uso esse mesmo programa que a gente vai falar no final pra sincronizar o Tarantino com o Spike Lee, que são os 2 de trampo de 4 TB que eu tenho espelhado. Legal. Então todo final de dia eu clico no botão do play e ele sincroniza todas as modificações que eu fiz lá no Taranta, ele joga pro Spike Lee e eu fico igual. E aqui já vamos falar então o programa que a gente usa. Vamos. Né? Como a gente usa Mac, a gente usa o mesmo programa que é o Get Backup 2. Isso. Que é um aplicativo, se não me engano, custa R$19, R$29. Não lembro, tem tempo que eu comprei. E ele, na verdade, assim, que eu acho muito legal dele, ele é até um software simples. Ele não tem muitas maravilhas, mas acho que ele tem o básico, assim, eu acho que é o necessário para se garantir um backup honesto. Eu acho que... Posso falar dele? Claro, por favor. Ele é dividido em clone, synchronize e... Não a lembro terceira, a terceira eu não uso, mas é uma outra função. Enfim, o clone deixa um HD exatamente igual ao outro. Ele não te dá nem chance de clicar no que você quer, o que você não quer. Então, isso acontece aqui no meu HD, nos meus projetos baratinhos. Eu pego um e o 2 ele fala, posso clonar, deixar exatamente igual? Pode, ele pum, já lê o que tem. Seria como se consolidasse a mídia. Então, sei lá, quando eu termino um clipe, aí eu vou lá, pego lá do Taranta, aquela cópia master que valeu. Sim. Eu posso pegar um HD e falar assim, não vou deixar aqui ocupando esse espaço, nem vou deixar no meu lace fodão. Mas eu quero que tudo que esteja aqui vá pro outro. Eu quero deixar uma cópia ali de backup, vou consolidar a mídia como se fosse gravar fita antigamente, escrever etiquetas e deixar guardado. Isso. Então eu vou lá, pego esse cara, vou no clone, formato ele e ele copia e fica lá aquela cópia. Que é o que eu faço todo final do dia. Chegou no final do dia, o Carol editou um cozinha, eu editei um Iguatemi, editei uma festa e tal, pego tudo. Na verdade você vai no Synchronize. Não, calma. Não. Copia tudo, você sobrescreve tudo. Não, o clone, não, aí é que tá, é isso que eu quero explicar. O clone, ele lê tudo, vê o que mudou e só leva o que mudou ou deleta o que saiu. Isso é o Synchronize. Não, isso é o clone. A opção Synchronize, ele te dá as opções de falar assim, eu quero essa pasta, não quero essa, quero que delete o que tá lá, quero que não delete o que tá lá. Então isso tem que ficar claro, o clone é clone. Ele não só consolida uma mídia, deixa um suporte exatamente igual ao outro para você guardar, ou pro meu caso, para eu dormir sabendo que eu tenho 2 HDs exatamente iguais, ou seja, ele não copia tudo, repetindo. Ele analisa o que mudou e faz essa mudança no segundo. Então. Exatamente. Então você tem 10 pastas aqui, por exemplo, de um job. Aí você adiciona mais uma com umas artes de arte. 11. Ele vai passar até 11 lá. Você já tinha um clone, estava igual. Quando você clica em clone, ele só pega essa última pasta e copia. Exato. E aí, se eu tirar 3 pastas desse primeiro, ele tira de lá. Legal. Sem me dar opção. É clonar. Esse pra mim é muito... Eu não preciso pensar. Claro. E aí eu tenho outra opção que é o Synchronize, que eu faço assim. Com um HD que tem, por exemplo, o Jobs, ele tem lá 20 pastas. Só que tem coisa minha que é lá, filminho, vamos supor que eu deixei ali no dia a dia, eu não quero backupear isso. Então no Synchronize eu boto copiar do Jobs pro Touro, que é o nome do meu outro HD, porque é um HD da Toshiba, da Toshiba. E aí eu já deixei ele com esse nome porque eu achei curioso, sendo que o ícone é um sapo, mas enfim. E aí nesse HD eu falo, eu pego o Jobs e copia fonte, transition, babá, eu boto não copiar movies, não copiar tal, ele copia só aquilo ali. No meu caso eu uso o Synchronize, mas eu já deixo tudo selecionado. É uma opção. Então, agora, mas aí é que tá, o Synchronize você tem que se ligar, porque nas propriedades dele você tem a opção de deletar o que tá lá, que é antigo, sobrescrever ou não, é até mais completo. O lance do Synchronize tem que dar uma olhada lá, porque tem isso que o Duca falou, às vezes, nesse mesmo exemplo, você tem 10 passos aqui, coloquei o after aqui. A hora que eu dou o Synchronize, ele vai copiar pra cá. Isso. Mas se eu deletar desse cara aqui depois e não usar o clone que o Duca falou, pode ser que ele apague dessa aqui, mas ainda deixe lá. Então a sua cópia pode ficar começar a aumentar em relação à outra. E aí é que fica a paranoia. Daqui a pouco você já não sabe o que é cópia ou não. Então assim, mas é um software... E acho que esse é até um princípio de todos os softwares que fazem backup. Sim. Eles no mínimo têm o clone e o Synchronize. Não, e aí aquela terceira parte que a gente tinha esquecido é o backup mesmo. Ele tem o clone, o Synchronize e o backup. Ah, sim. E é legal a gente dar essa dica pra quem é Mac maníaco como a gente, porque ele te dá a opção de já fazer pelo backup
o backup do iPhoto, do Mail, do iTunes, Documents dos Documents e e do contatos. Address Book. É. Então ele funciona mesmo como um backup da sua máquina. Porque você fala assim, cara, preciso copiar o meu e-mail, preciso backupear o e-mail. Você clica nele e já tem o sistema pronto, o preset pronto pra backupear o e-mail. Seria como se fosse iPhone. um time machine, mas um pouco mais restrito às coisas da Apple, entendeu? Na verdade é uma opção pra você ter a coisa presetada. Você pode fazer isso no Synchronize, você poderia ir lá escolher a pasta e-mail, mas ele já sabe o que copiar. Exatamente, já copia pra você, você eu vai acho mudar bem de legal, máquina, ajuda muito. muito estável, uso há muito tempo, nunca tive problema. Boa. E aí, pra terminar de dar a dica, sei que tem uma galera do PC que podia já estar xingando a gente até agora, mas existem outros programas, vou colocar aqui na descrição uma lista com os mais premiados desse ano de 2015, que a gente fez a pesquisa, e eu posso indicar dois que eu já usava na época do PC, inclusive um deles é freeware. Então tem um que é bem famoso, que é o Acronis Backup. Sim. Eu usava muito até pra gerar imagem, quando eu fazia manutenção de PC, que eu tinha que copiar e tal. Ele é um software muito bom, ele cria partição, enfim, a Acronis é muito famosa, e ele tem um de backup, pesquisa lá. E tem o outro que é o Iasus To Do Backup Free, que é muito bom, tem todas essas opções que a gente falou com a cara Windows, plataforma Windows, então vale a pena você pesquisar e fazer seus backups. Ah, esqueci de falar uma parada, o Duca usa os baratinhas aí, que são esses HDs todos. Eu também tenho esse esquema, quando eu vou viajar, eu escalono e penso, vou ter que editar isso fora, já deixo tudo pronto. Sim. E eu tenho esse meu suporte de edição, ele é um baratinha. Sim. Porque aonde eu vou com o meu MacBook, você tá com ele tenho ali, tudo ali. Que é o Bola 8? Não, ele é o Bloom. Tem um HD é o Bloom, Bola 8. É o Bloom, porque o Bloom viaja, não sei o quê. É o Bloom. Tá sempre viajando na guerrilha do comentarista? Eu fiquei imaginando um HDzinho com um Move assim na mão. Não, na verdade tem ele com uma carinha assim, ó. A galera tá vendo aí, ó. Mas enfim, eu tenho esse meu suporte de edição que eu viajo, tenho um backup dele. E as coisas que vão ficar na minha produtora, que vão ficar guardadas lá quando eu consolido a mídia e tudo mais, o que eu faço? Eu compro HD normal, cara. O HD... Que seria o interno. O famoso SATA lá, 3,5 e tudo mais. Só que aí, pô, coloca na máquina e tira da máquina dentro da Não, cara, eu tenho uma doca, eu tenho uma doquinha, eu espeto ele ali, faço aquela minha cópia, que é um HD de 249, mas eu acho ele mais robusto. Entendi. E dizem que ele dura mais também do que esses, né, de notebook, que ele é mais robusto sim, mesmo, ele é maior. Sim. Então se você não tem problema de espaço, cara, né, aí na sua produtora, ou não vai precisar levar, quer fazer aquela cópia de segurança, até porque os de 2 TB, 4 TB são mais baratos. São mais baratos do que os pequenininhos, exatamente. É verdade. Tem isso, então eu tenho essa doca que é USB 3.0, lá tem pro pessoal de PC, SATA e tal, é muito rápida. Eu plugo ali, faço a minha cópia e eu tenho uns estojinhos, vou botar o link aqui também que dá pra comprar na China, DX, que aí você coloca uma sílica ali dentro, guarda, coloca na gaveta e aí, cara, HD is the new tape. Pode ir botando um monte ali, Então eu escrevo o que é do lado de fora, coloco ali e quando eu preciso eu encaixo. E se você precisar muito disso, tem umas docas que dá pra encaixar dois e tal. Legal. E vou colocar o link do Kabum, que foi onde eu comprei a minha. A doca, só pra entender, ela é alimentada ou ela é USB direto? Você liga na tomada, liga na tomada e aí o cabinho dela é USB ou Thunderbolt ou espetou HD ali como se colocasse dentro do computador, só que é um do lado de fora. Ali do lado de fora, dá pra ligar SSD também, ele funciona como um leitor se alguém tiver uma Blackmagic, se quiser ler o SSD, funciona. Animal. Então ligou o botão, monta, eu vou lá, faço as cópias, termino, escrevo, guardo e a nova fita, cara. HD é a nova fita. Animal. Então porque eu vou guardar fica lá e os baratinhos é só pra viajar que eu já tenho mais de 20 também. Sim, chega uma hora que não tem jeito mesmo. Falando pra caralho! Muito, tá? Muito, mas muito! Então é isso, cara. Backup, acho que fica a dica eterna, porque assim, se você não perdeu alguma coisa, você vai perder. Não é rogar praga, não. Acontece. Acontece, infelizmente acontece, seja numa externa, seja por culpa de alguém, quando na verdade a culpa é nossa. Então assim, se liga, monte o seu modelo, aproveita e conta pra gente aí como é que vocês fazem. Se você tem dica de app, se você tem um modelo maroto aí que você inventou de copiar arquivo na nuvem, dica de backups na nuvem. Tem isso, que às vezes a galera fala, mas é meio lento, mas dependendo do tipo de backup, você pode deixar fazendo. Não, e a gente sabe, galera, que existem sistemas de storage, RAID, que você já tem o HD que já copia. A gente sabe tudo isso, mas a gente criou esse esquema porque funciona, é mais barato e a gente tem mais controle. Porque tem isso que a gente falou, temos amigos que tem lace lá de 20 mil teras. Não, e aí aquela última história daquele camarada nosso que eu não vou contar aqui quem é, que teve que gastar 23 mil reais. Um cara na Turquia reescreveu o sistema de RAID dele remoto. Pra salvar os arquivos, que era assim, 12 tera de um lado, 12 tera do outro, tudo bem. Ele teve dinheiro, teve trampo, porque é isso que eu falo. Ele tem um storage desse porque o nível de trampo dele vale ter essa grana, essa demanda. E na verdade não é isso, não é só o dinheiro, é o quanto você precisa. Pra mim, eu na minha produtora ter uma história disso não vale a pena. Não, e aí, só retomando, o RAID ele é um sistema que faz isso tudo que a gente falou sozinho. Sim. Só que ele falhou, e aí? E aí acontece. Quem criou esse sistema foi a Lace e tudo mais, ele não conseguia enxergar os arquivos. Então, a gente tem o nosso programinha humilde, $29, que a gente clica no botão, sabe o que tá fazendo e tá ali guardado. E mais do que tudo, galera, o que a gente quer plantar é a sementinha do pensamento profissional. Isso. Eu acho que isso que tem que ficar claro na sua independente cabeça. do seu tamanho, independente
independente do seu tamanho de job, independente da grana que a gente tá falando. A gente Pense também faz como um trabalhos pro, cara. grandes aqui, não é a questão Exato. do trabalho. É a questão que, assim, de repente o trabalho grande de 1 milhão, ele pode precisar de 3 tera. A questão não é essa, a questão é como você vai backup isso e Não, ter segurança. E eu já conheço um nego muito famoso, muito top, que a gente não vai falar aqui, mas que o cara viajou com a única cópia que ele tinha do trampo e ele foi roubado, cara. E aí, o que acontece num caso desse, entendeu? Então pense como um profissional e lembre-se, quem tem um, não tem nenhum. Backup é isso. Valeu, obrigado por ter assistido. Comenta aí, desculpa se a gente falou muito. Falando pra cacete, se a gente não foi muito didático, é isso. A gente tá lá no grupo do Audiovisuando no Facebook pra tirar essas dúvidas. Tem o grupo aberto do Viber também, que a gente sempre acaba de falando algumas coisas. A gente vai puxar esse assunto lá também, você pode ficar ligado. Boa. E a gente falou muito também porque é um backup da nossa própria fala, velho. Então a gente se vê no próximo Audiovisuando e até lá. Valeu.